Bem-vindos a mais um E aí, professor? Então voltamos? Sim, Pra valer? exatamente. Muito bem. Quantos episódios até agora? Eu não faço ideia, eu perdi as Acho contas. que é 169. É bastante, não é? Nós vamos continuar com esse programa até o Senhor voltar. Pela graça Eu dele. espero que nós nem cheguemos no episódio 200. O que você quer dizer com 200? Eu me refiro à numeração dos episódios, Walter. Isso é muita coisa. 2. Bem, muita coisa aconteceu no mundo e está acontecendo agora mesmo. Nós temos que falar dessas coisas, mas primeiro temos que orar. Essa é uma ótima ideia. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui conduzindo estas conversas sobre o que está acontecendo no mundo. Muito obrigado por nos sustentar. Senhor, eu peço que Tu abençoes nossas mentes e todos os que nos ouvem e nos assistem, para que nós possamos discernir o que tem acontecido. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem, hoje vamos falar sobre reavivamento. Sim, isso é uma das partes que nós temos para falar. Lembre-se de que sempre há um reavivamento antes que possamos chegar ao clímax da história. Sim, Mas haverá um falso reavivamento, sim, que sempre antecede. o verdadeiro Sim. reavivamento. Também falaremos sobre inteligência artificial e a reescrita da Bíblia. Pois é, eu acho que a inteligência artificial está fazendo com que a mente das pessoas siga numa certa direção que é totalmente contrária à Bíblia. Eu acredito que eles vão utilizar a inteligência artificial para preparar esse mundo para a segunda vinda. Mas é claro, não de uma maneira positiva. Eles querem fazer guerra com tudo isso. Sim, de certa forma é controle da mente. Sim. Então vamos dar uma olhada no que temos aqui. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Bem, tem havido uma grande empolgação porque encontraram um fragmento de 1750 anos de uma tradução do Novo Testamento. E é óbvio, acharam isso no Vaticano. É inacreditável como o Vaticano sempre é a fonte dessas descobertas. Isso é muito curioso. Trata-se do fragmento de uma tradução siríaca do Novo Testamento, que aqui você vê sob uma luz ultravioleta. Cerca de 1300 anos atrás, um escriba na Palestina pegou um livro dos evangelhos e escreveu com um texto siríaco e o apagou algum tempo depois. Aham. Pergaminhos eram escassos no deserto da Idade Média, então eles eram frequentemente apagados e reutilizados. O pequeno fragmento de manuscrito pode agora ser considerado a quarta testemunha textual. Quarta testemunha textual, Martin. Não é empolgante? Um manuscrito que foi escrito, apagado e reescrito, encontrado numa lata de lixo. Sim, a maior parte dos quais é uma pequena porção apenas. Exato. Como se fosse um pequeno rascunho que você escreve rápido na sua mesa e daí joga fora logo em seguida. Exato. E aqui vemos a quarta testemunha textual deles. Que empolgante, né? Então, hoje tem o Vaticanos, os Sináiticos. O manuscrito foi identificado por Gregory Kessel, utilizando fotografia ultravioleta como a terceira camada do texto. Então, já tinha sido apagado 2 vezes. Era um livro de rascunhos, que alguém apagava as coisas e escrevia em cima, e apagava e escrevia de novo. Mas com a luz ultravioleta, eles conseguem ver todas as camadas e descobrir a primeira coisa que foi escrita no papel, a fim de substanciar as suas alegações bíblicas. É a quarta testemunha deles. O interessante é que eles ignoram os outros milhares de manuscritos por aí, Aham, de todo mundo. de todo mundo. Mas para eles só serve esses rascunhos encontrados em latas de lixo. Segundo eles, é desta maneira que Deus nos deu a sua preciosa palavra. Isso é patético. Sim, e o problema é que todo mundo está falando sobre isso aí e entrando nessa onda também. Estão Eles adorando amam isso. essas novidades.
é um palimpsesto, ou seja, um pergaminho que foi apagado e reescrito. O fragmento é, até agora, o único remanescente conhecido do quarto manuscrito que atesta a antiga versão siríaca e nos dá um acesso único à fase inicial da história de transmissão textual dos evangelhos. Sabe, Martin, isso aí me dá nojo. Eles ignoram todos os manuscritos do Oriente. Os primeiros cristãos estavam ali na Antioquia. Ali foram escritos os primeiros manuscritos. Essa é a documentação que vem da Igreja do Oriente. E esses fragmentos patéticos achados em uma lata de lixo, literalmente, porque alguns foram mesmo retirados de lata de lixo, é no que eles baseiam a teologia deles. Quanto mais gnosticismo, quanto mais contos de fadas, mais empolgados eles ficam. Viu só? E esse é o problema, porque isso abre uma porta para os livros apócrifos. E nós já vamos falar disso em breve. Mas essa é a questão. De repente estão todos... quase como uma ponte. Então tudo bem, vamos usar. Vamos começar a considerar o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria. Vamos considerar... Tudo. Os documentos de Barnabás, o livro de Enoque. Vamos canonizar tudo. Essa é uma das coisas que está acontecendo agora. O livro de Enoque? Nós vamos ter que falar disso, porque, infelizmente, como eu disse, tem muita gente se deixando levar por isso. Até mesmo alguns dos eleitos podem ser enganados. Eu espero que os eleitos estejam acordados. Nós estamos aqui tentando acordar essa gente. Sim. E já começaram as distorções, mas nós vamos chegar lá. Ok, desculpa. Calma aí, Martin. Calma um pouquinho. Mas é isso aí. Mais um fragmento foi encontrado. Que coisa maravilhosa. Espetacular. Agora vamos dar uma olhada em algumas citações do espírito de profecia que podem criar certa confusão, dependendo, é claro, de como você o lê. Lembre-se que é importante ler tudo dentro do contexto. O contexto não é necessariamente entendido apenas com uma frase. Não, e isso é muito importante. É que nem a Bíblia, você sempre diz isso. Não comecem pelos textos mais difíceis. Primeiramente, você deve ir aos textos mais claros e depois você pega os versos mais difíceis. Para encaixá-lo. Aí você trabalha a partir dele. Correto? Vamos ler esta citação de Cartas e Manuscritos, volume 1. Eu então vi a palavra de Deus pura e não adulterada, e que devemos responder com relação a como recebemos a mensagem proclamada por aquela palavra. Então, premissa número 1. Existe uma palavra verdadeira e não adulterada. Vi que ela tem sido como um martelo que quebra os corações endurecidos e como um fogo que consome a escória até que o coração se torne puro e santo. Portanto, a palavra é aquela que desafia o nosso caráter e quebra a dureza de nosso coração, se você a aceitá-la. Vamos continuar a ler para descobrirmos aonde está esse trecho problemático. Eu vi que o apócrifo era o livro escondido e que os sábios destes últimos dias deveriam compreender isso. Martin, eles pegam esse texto para dizer que nós devemos compreender o apócrifo. Sim. Ou seja, que devemos estudar os livros apócrifos porque eles teriam um conhecimento escondido. É exatamente como eles interpretam isso e usam agora para dizer que nós temos que abraçar essas ideias. É assim que eles leem. Você pode compreender o texto dessa maneira. Mas, em contraste com a primeira parte, vemos que existe uma Bíblia que é pura, não adulterada e que tem mudado corações e mentes ao longo dos séculos. E, em contraste a isso, temos livros escondidos. Mas Jesus não disse que não fazia nada em segredo? Sim, nada. A Bíblia não diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar seus planos aos profetas, para que estes sejam conhecidos? Mas, segundo eles, temos que começar a estudar esses livros escondidos. Vamos continuar.
Vi que a Bíblia era o livro padrão, que vai nos julgar no último dia. São os apócrifos que vão nos julgar no último dia? Não. Vi que nada é valioso demais que não possamos sacrificar a Jesus. Nós precisamos dar tudo para entrar no reino. Eu ouvi um anjo dizer: vocês acham que Deus porá o seu selo num lugar que tenha um ídolo? Não, não. Seriam os apócrifos ídolos? É isso que está acontecendo. Vamos ler novamente. Eu vi que o apócrifo era o livro escondido. E Deus não esconde nada. Ele revela as coisas. Aqui ela está contrastando a palavra pura e não adulterada, que irá nos julgar. E em seguida ela fala sobre os ídolos. Vamos dar ouvidos a eles? Não, não. E então ela diz que os sábios destes últimos dias deveriam compreender isso. Ela quer dizer que devemos compreender o apócrifo ou que deveríamos compreender que esses livros são espúrios e deveríamos ficar bem longe deles. É dessa maneira que eu entendo. Mas podemos... Explicar um pouco melhor. Isso mesmo. Muito bem. Na minha visão pessoal, o que deveríamos compreender é que o diabo traria essas coisas espúrias. E os sábios serão capazes de discernir entre o espúrio e o verdadeiro. E que os apócrifos são livros escondidos. E que, portanto, não são de Deus. São ídolos que não devem ser aceitos. Não, não. É o que eu entendo do texto. Vamos ver se é isso mesmo. Vejamos outro texto do Espírito de Profecia. Cristo reteve uma identidade perfeita de caráter. Apesar de ser rodeado por influências desfavoráveis e enfrentado vários tipos de circunstâncias, nada sobrenatural ocorreu durante os primeiros 30 anos de sua vida em Nazaré. Isso teria atraído a atenção do povo para ele. O interessante é que os livros apócrifos falam muita coisa sobre a infância de Jesus. Mas aqui ela diz que nada de sobrenatural aconteceu. Ele cresceu como uma criança normal, porém sem pecado. Muito bem. Os livros apócrifos do Novo Testamento procuram acabar com esse silêncio das Escrituras em relação ao início da vida de Cristo, apresentando uma versão chique dos seus anos de infância. Devemos confiar nisso? Não. Vamos nos certificar. Por que tem um asterisco no apócrifo? Bem, a palavra original que ela usou nos escritos dela é apócrifa. Ok. E aí eles mudaram a letra. Mas no fim das contas é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Estes escritores relatam incidentes maravilhosos e milagres que caracterizaram sua infância e o distinguiram das outras crianças. Eles apresentam contos fictícios e milagres frívolos praticados por ele, atribuindo a Cristo a exibição sem sentido e desnecessária de seu divino poder e falsificando seu caráter ao atribuir a ele atos de vingança, ações de travessuras que eram cruéis e ridículas. Será que ela prova os apócrifos? De jeito nenhum. Não, não. Não, não. Muito bem, vamos continuar. Que contraste é a história de Cristo como contam os evangelhos, que é tão bela em sua simplicidade natural, quando comparada a estas histórias sem sentido e contos fictícios. Elas não têm harmonia nenhuma com o seu caráter. Elas têm mais que ver com as novelas que são escritas e não possuem nenhum fundamento na verdade. Os caráteres apresentados por elas são fantasiosos. Se a Bíblia não diz assim, se a verdade revelada não diz assim, por que ir nessas fontes em busca de um lixo interessante de se ouvir? Esse é o problema. É um problema gigante. Porque as pessoas querem saber de uma nova luz. Eles querem saber o que diz o livro de Enoque. O que diz o livro de Barnabé, que é tão preeminente lá nos Sináiticos?
Só o fato de estar nos Sináiticos já o desqualifica, já o coloca onde merece, que é a lata do lixo. Como todos esses documentos do Vaticano. A Igreja de Roma ama proclamar que foi ela que apresentou as Escrituras ao mundo. A verdade é que foi ela que distorceu as Escrituras e tentou destruí-la ao longo dos séculos. Sim, porque o pai deles, o diabo, queria que isso acontecesse. Não foram os jesuítas que chamaram a Bíblia King James de áspide e venenosa? Bem, eu não quero me irritar hoje, Martin. Eu vou me manter calmo. O espírito de profecia aprova os apócrifos? Não. Não, não. São lixos fictícios. É isso que são. Muito bem, vamos ao livro de Enoque, que está causando um enorme rebuliço na igreja. Esse livro traz muitas doutrinas estranhas, nomes dos demônios, o que aconteceu atrás das cenas, a maneira como trabalhavam, questões lunares. Ele traz um monte de bobagens que estão entrando na igreja. Mas os sábios entendem que não deveríamos ter nada que ver com os livros apócrifos. Devemos condená-los. É isso aí. Se você quiser ler algo que jogue uma luz sobre, por exemplo, o Antigo Testamento, então leia Patriarcas e Profetas. Exato. Pelo menos você sabe que está em harmonia com a Bíblia. Vejamos o que a Wikipedia diz sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque contém um material único sobre a origem dos demônios e dos nefilins. Martin, eu já fico enojado só de ler isso daí. Também explica por que alguns anjos caíram do céu, dá uma explicação sobre por que o dilúvio de Gênesis foi moralmente necessário e faz uma exposição profética do reino milenar do Messias. Então tem um pouquinho de verdade misturada com um monte de erro. Sinopse. A primeira parte do livro de Enoque descreve a queda dos vigias, ou seja, os anjos. Os anjos caídos. Os anjos que geraram os anjos humanos híbridos, chamados de Nefilim. Só por causa disso, já podemos jogar todo esse livro de Enoque no lixo, porque é lá que ele merece ficar. Pois os anjos não procriam. Jesus deixou isso muito claro. Os santos não casarão e nem se darão em casamento, porque eles serão semelhantes aos anjos, que são seres que não procriam. E o problema é que essas traduções modernas dizem a mesma coisa. Isso porque se baseiam nos mesmos manuscritos. Manuscritos ou lixo? Sim, você pode chamar assim, eles estavam no lixo. Porque não passam de lixo. Se foi apagado, é porque já era lixo. É parte do lixo. O que as pessoas costumam apagar? Porque é algo que não serve mais para nada. Pois é, a gente só apaga as besteiras. O restante do livro descreve as revelações de Enoque e suas visitas ao céu na forma de viagens, visões e sonhos. Fascinante. O livro consiste de 5 grandes seções. Veja cada uma para detalhes. A primeira é o Livro dos Vigias. É dito que essa seção tenha sido escrita no 4º ou 3º século antes de Cristo, de acordo com estudiosos ocidentais. Martin. Foi escrito no 4º ou 3º século antes de Cristo. Ora, então por que o chamam de livro de Enoque? Exatamente. Isso é uma grande estupidez. Sim, porque Enoque viveu antes do dilúvio. Exatamente. O que sobreviveu ao dilúvio? Apenas... Bem, de acordo com o famoso manuscrito deles, a Septuaginta, Matusalém sobreviveu ao dilúvio e ainda viveu 50 anos. Gente... É o livro que os teólogos amam citar. Bem, eles deveriam nadar junto com Matusalém por 1 ano e 17 dias, a fim de sobreviver ao dilúvio por 50 anos. Pois é. O problema de tudo isso... Veja, você vê quantas relações há? Sim. Primeiro tem aquele manuscrito
que foi novamente descoberto pelo Vaticano, e ele dá apoio a essas outras documentações. Mas essa documentação também diz que está tudo bem você considerar os apócrifos. E agora vem esse livro de Enoque. Hoje temos Bíblias que são baseadas nesses manuscritos, que contêm essa baboseira aí, assim como o livro de Enoque. É claro? Muito bem. E outra coisa interessante é que os apócrifos sempre foram escritos depois do cânon ter sido completado. Sempre há uma lacuna de algumas centenas de anos entre a conclusão do cânon e a escrita dos apócrifos. O mesmo acontece no Novo Testamento. Eles são todos do quarto século, ou até mesmo antes, o terceiro. Por outro lado, o cânon bíblico foi concluído já no primeiro século. Na minha opinião, os chamados sábios deveriam dar importância a esse detalhe, mas não dão. Ou seja, aí está querendo dizer não estudar os livros, mas estudar a história de onde que eles vieram. Sim, para saber por que devemos ignorar esses livros. Depois tem o livro de parábolas de Enoque, também chamado de As Semelhanças de Enoque. Depois o livro astronômico, também chamado de o Livro dos Luminários Celestiais. Só de ouvir essa palavra, já começa a me dar ânsia. Você pode ver, porque se você escutar e ler isso, fica claro de onde está vindo toda essa baboseira que está se infiltrando na igreja. Quando eles falam sobre luminares, estão falando sobre seres humanos elevados, que atingiram certo status. Ora, onde eu encontro isso? Meus amigos, se vocês quiserem encontrar a palavra luminares, vá ao parlamento das religiões mundiais. Todos os seus palestrantes são chamados de luminares. Ora, mas espera aí. Quer dizer que os pescadores que Jesus usou para escrever os evangelhos também não eram luminares? Eu sou alérgico a essa palavra. Luminares. Está mais para Illuminati. Bem, isso também, para mim, soa muito parecido com a palavra lunar, de lunáticos. Os corpos celestiais, no livro astronômico, também são chamados de luminares, mas eram adorados. O sol, a lua, as estrelas eram adorados. Hoje a gente pensa que isso é somente coisa do passado. Mas você já foi a Hollywood e viu a calçada? É cheio de estrelas. Até hoje nós não os adoramos em seus concertos, Sim, levantando sim, as mãos. com um ídolo, o Oscar. Pois é, exatamente. Então, é a mesma coisa. Hoje também se adora os luminares. Preste atenção no que as pessoas dizem. E está ok prestar atenção no que as pessoas dizem, mas se não está em harmonia com a Bíblia, então coloque em seu devido lugar, no lixo. Depois, há o livro de Sonhos e Visões, também chamado de O Livro dos Sonhos. Depois, a Epístola de Enoque. E nesse livro é mencionado todos os generais de Lúcifer. É. Então, é isso aí. É disso que se trata o livro de Enoque. Em contraste a isso, vamos a patriarcas e profetas. Por algum tempo, as duas classes permaneceram separadas. Que classes são essas? São aqueles que servem a Deus, em outras palavras, a linhagem de Adão e Sete e todos eles, e aqueles que servem ao demônio, da linhagem de Caim, com o Enoque dele, aliás. Que, aliás, deve ser o Enoque que escreveu esse livro. Os pensamentos dos iluminados, os luminares. A mesma baboseira que vemos nas traduções modernas. A raça de Caim, espalhando-se a partir do lugar de seu primeiro assentamento, dispersou-se ao longo das planícies e vales, onde os filhos de Sete moravam, e estes, a fim de escapar desta influência contaminadora, mudaram-se para as montanhas, e lá fizeram seus lares. Enquanto essa separação continuou, eles continuaram a sua adoração a Deus de maneira pura, mas o tempo passou e eles se aventuraram, pouco a pouco, a misturarem-se aos habitantes dos vales. Essa associação produziu os piores resultados. Os filhos de Deus, ou seja, a linhagem de Sete, viram que as filhas dos homens eram belas. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim,
desagradaram o Senhor ao casarem-se com elas. Foi isso que aconteceu. Não anjos caídos procriando com mulheres humanas. Qualquer Bíblia que diz essa besteira, que são as novas traduções, deveriam ser absolutamente rejeitadas imediatamente, porque elas ensinam uma falsa doutrina, estão mentindo ao povo, e Deus não gosta de mentiras. Veja, o meu problema é que este livro diz que viveremos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não adulteradas. Sim, de cada palavra. Mas daí, se você acrescenta essa bobagem daí, será que nós poderemos viver de cada palavra desse livro? E para onde essa doutrina vai te levar? Então, os sábios precisam compreender que eles têm que rejeitar esses manuscritos e tudo o que está neles. E não é só isso aí, não. Nós já mostramos muitas vezes aqui centenas e centenas de tentativas de denegrir Cristo nessas versões modernas. Então, pessoalmente, eu as rejeito completamente. Eu já disse isso nos episódios anteriores. A Bíblia em afrikaans, só a antiga tradução que é correta. Todas as outras traduções que vieram depois dela, você pode ver o que eu estou dizendo. Você decide se vai querer uma Bíblia errada ou correta. Não, eu rejeito. Mas para onde isso nos leva, Martin? Aqueles em nosso meio, ao invés de estudarem o livro de Enoque para entender os eventos finais, deveriam estar fazendo isso estudando o livro de Apocalipse e Daniel. Mas, enfim, aonde isso está nos levando? O que está acontecendo no mundo? Por que essas coisas todas estão acontecendo? Por que tudo isso está entrando na igreja? E como isso se relaciona aos eventos finais? Não importa o que aconteça no mundo, tem que estar em harmonia com a Bíblia. Então, de alguma maneira, isso deve estar se movendo na direção da marca da besta. Deverá haver uma restrição na permissão de compra e venda, um isolamento em termos de adoração e visões religiosas. Essas coisas têm que acontecer. Quantos cidadãos do mundo estarão envolvidos? Todos? Todos. Todos. Muito bem. O mundo precisa, então, ir na direção do monitoramento total de seus cidadãos. Até mesmo o pensamento será monitorado. E, se possível, guiado ou manipulado. Exato. Na Idade Média, isso era possível. Porque havia apenas uma igreja. Sim. Era a Igreja Católica. E ela tinha um sistema muito eficiente de espionar os pensamentos das pessoas. Porque eles tinham algo chamado de confessionário. Sim. Eles fizeram uma lavagem cerebral no povo para fazê-los crer que, se eles não aceitassem a autoridade da igreja, estariam eternamente perdidos. Até mesmo os reis aceitavam esta ideia de que poderiam perder a salvação. É verdade. Até mesmo os mártires e reformadores, essa foi uma das maiores ameaças que foram feitas a eles. Você vai se perder para sempre. E ser excomungado era uma ameaça terrível. Então, a igreja conhecia a sua vida particular. Eles sabiam tudo de todos. Agora, porém, que não confessamos mais os nossos segredos aos padres, existiria uma outra maneira de nos espiar? Sim, Eles podem usar a internet, sim. podem utilizar o seu celular, Aham. podem ouvir o que você está dizendo. Ou observar as coisas que você assiste. Exato. Outro dia, meu filho e eu estávamos dirigindo. Ele procurava por um carro. E ele me disse, dentro do carro, enquanto dirigíamos, pai, o que você acha da Nissan? O senhor acha que é uma boa marca, isso e aquilo? E então nós paramos. E ele abriu o seu celular e eis que havia uma propaganda atrás da outra da Nissan. Eu acredito. Deixa eu contar o que aconteceu comigo nas 2 últimas semanas. Nós encomendamos para a nossa porta um rodinho de vedação
E durante a nossa conversa, em algum momento, nós também comentamos de encomendar um puxador de brasa para nossa lareira. Para pegar a madeira e colocar no fogo. Sim, e quando a vedação para a porta foi entregue, também veio o puxador de brasa. E eu não tinha encomendado um desses. Então, como é que isso é possível? Eu ainda não sei. Isso aí que você acabou de dizer, eu acho que nós não percebemos o quanto das nossas conversas estão sendo monitoradas. Será que podem usar contra nós? Ah, sim. Nós vamos ver isso. Na verdade, já acontece. Muito bem. Uma das primeiras coisas é que todos precisam estar conectados para serem espionados, para que conheçam você e tenham controle sobre sua vida. Veja só essa iniciativa, Internet para Todos. Já há vários países, como a África, a Europa, os Estados Unidos, estão se movendo na direção de dar internet gratuita para todos os cidadãos. Está rolando agora mesmo uma campanha nacional para fornecer internet de graça. Vamos dar uma olhada nessa campanha para ver do que se trata. É muito interessante. A minha conta de internet caiu de 50 para 20 dólares. A conta da minha avó caiu de 50 dólares para 0. A conta da minha internet foi de 90 para 30 dólares. A internet é para todos nós. A internet é para todos nós. A internet é para todo mundo. Olá a todos! No século XXI, a internet de alta velocidade não é um luxo, é uma necessidade. É por isso que eu e o presidente Biden estamos com um projeto de baratear a internet para todos. Até esse momento, já demos a 18 milhões de americanos um desconto de 30 dólares em suas contas de internet. 30 dólares. Todo mês. E uma vez que a conta de muitos desses americanos era de 30 dólares a menos, muitos deles hoje têm a internet absolutamente de graça. Caso você se enquadre no programa, acesse getinternet.gov. getinternet.gov. Até mais. Eles são tão bonzinhos. Claro. São verdadeiros Papai Noéis. Não tem um ditado que diz que não existe almoço grátis? Nada é de graça, a não ser que tenha um anzol nele. Os peixes acham que aquela isca é de graça, mas tem um anzol atrelado a ela, e você se torna a refeição. Muito bem. Fale-nos um pouco sobre esse filme, Kingsman, O Serviço Secreto. Sim, esse foi um filme que saiu em 2014. E o enredo é interessante, porque já em 2014, eles começaram a dizer aquilo que a gente já vem dizendo há tempos. O teatro jesuíta já desensibilizou e te preparou para isso. Você pode ler sobre o enredo. Richmond Valentine é um bilionário filantropo que oferece a todas as pessoas do mundo chips de celular com internet gratuita. Será que a Kamala Harris se tornou uma filantropa? Bem, ela se apresenta como uma. O plano dele é transmitir a todas as pessoas do mundo um sinal indutor de violência, a fim de eliminar a maioria da humanidade, evitando assim a sua extinção com o aquecimento global. Interessante esse enredo. Está tudo ali. Aquecimento global, redução da população, também a internet gratuita. E hoje retratam isso como sendo vilão. Sabe, eles são tão espertos. Eles misturam tudo e colocam isso no seu subconsciente. Mas eles retratam de um jeito que você pensa, isso não vai acontecer. De acordo com a Bíblia, uma vez que o sistema esteja implementado, eles não quererão eliminar aqueles que não se adequarem. Não é assim que diz? Haverá um decreto de morte, mas eles têm que ter um inimigo. Sim, precisa haver um inimigo contra o qual você se identifique. Muito bem, vamos começar a falar da inteligência artificial. Ela está nos noticiários, não é? Basta dar uma olhada nas notícias. Não tem uma notícia nos últimos 2 meses que não tenha nada da inteligência artificial atrelada a ela. E então você tem os oligarcas, como o Elon Musk e o Zuckerberg, lutando por essas questões também. Então, a inteligência artificial vai ter um papel muito importante. Será que eles podem fazer parecer que algo seja real, quando na verdade
foi apenas gerado por inteligência artificial? Hã? Você vai ver agora. É 100% o que está acontecendo. O problema é que a narrativa que essa inteligência está conduzindo não é bíblica. Muito bem. Poderia ela ser usada para demonizar alguém? Sim. Poderiam eles, por exemplo, Martin, usar a sua voz, apenas um pedacinho dela, colocá-la num computador e fazer com que você dissesse coisas que não disse, e assim acabar com a sua reputação? Já estão fazendo isso. Eles podem reproduzir as vozes de pessoas que já morreram? Sim, Até mesmo com os mortos? sim, Não é interessante? sem dúvida. Já não tem gente achando que pode falar com os mortos com essa tecnologia? Acho que sim. Na verdade, atualmente, parece que se a coisa continuar assim, nada vai poder parar essa inteligência artificial. Ela é capaz, até mesmo, de acordo com o que eu vi aí, começar um projeto grande, como, por exemplo, construir uma barragem inteira, sem utilizar nenhum ser humano. Pelo menos é o que dizem. Mas, Martin, a inteligência artificial, sendo um sistema de computador, tem que ser programada. É nessa direção que nós estamos rumando. Vamos dar uma olhada. Há alguns meses atrás, essa música do Drake viralizou. Ela foi feita por esse usuário anônimo através da inteligência artificial. Eu já ia colocar no rádio, mas aí recebi um telefonema da gravadora dizendo que era falso. Mas é igual. Essas músicas funcionam da seguinte maneira. Você pega alguns arquivos de áudio de uma celebridade, podendo ser músicos ou entrevistas. Então você coloca essa amostra no modelo de inteligência artificial, que são utilizados pelo programa para copiar a voz da celebridade. Não é uma recriação da voz original, mas é um conjunto de regras. Como essa voz se comporta nessa situação? Já há muitos exemplos como esse na internet. Temos Whitney Houston cantando Beyoncé. Temos Frank Sinatra cantando Lil Jon. Alguns dos seus músicos favoritos já estão utilizando a inteligência artificial para cantarem juntos a artistas que já faleceram. Foi o que aconteceu com a voz de John Lennon. A gravação vai acontecer no final deste ano. Nós conseguimos pegar a voz do John Lennon e reproduzi-la através da inteligência artificial. Nós, então, a inserimos na gravação como normalmente fazemos. Naturalmente, algo desse tipo é sempre controverso. Sim. Até mesmo os Beatles discutiram entre eles se deveriam ter feito isso ou não. O Ringo Starr disse que não deveriam fazer isso. Ele não permitiria com a voz dele. Já o Paul McCartney foi favorável, mas enfim. É o que você falou antes. E o problema com isso aí, por exemplo, é que não se sabe o que fazer com direitos autorais. Porque se você está sob direitos autorais e alguém viola isso, normalmente é um ser humano. Mas agora a inteligência artificial está fazendo isso e ela não é um ser humano. E você não pode processar a inteligência artificial. Pois é, isso tudo é muito interessante. Muito bem, vamos dar uma olhada em uma outra coisa para ver o que a inteligência artificial pode fazer. Pode criar até mesmo filmes, simular eventos, utilizar vozes, pode até mesmo reconstruir vozes, pode mandar mensagens para o além. Vamos dar uma olhada em algo muito interessante que eles fizeram com essa tecnologia. Senhoras e senhores, às 6h30 do horário do Pacífico, nós lançamos um modelo de inteligência artificial Exvius, um sistema moderno, capaz de manipular modelos de clima, controlar emissões de carbono e muito mais. Nos últimos 3 anos, nossos melhores sistemas de controle de qualidade testaram rigorosamente a inteligência artificial do clima. E hoje, nós entregamos o bem-estar do nosso planeta nas mãos do modelo Exvius. A humanidade irá sobreviver. Meus irmãos americanos, hoje enfrentamos um desafio como nenhum outro de nossa história. Como vocês bem sabem, uma nave alienígena chegou em nosso planeta.
Ainda não sabemos as suas intenções, mas pedimos que fiquem calmos. O presidente Vladimir Putin acusa os Estados Unidos de terem atraído os alienígenas até nós por meio dos ataques a objetos voadores não identificados no Canadá e nos Estados Unidos. Ele sugere que o ataque dos Estados Unidos aos objetos entregou a nossa localização aos alienígenas. Eu ordeno hoje aos nossos bravos homens e mulheres da Força Espacial a impedirem que a Rússia e seus aliados façam contato com os alienígenas. Estamos determinados a impedir a troca de tecnologias entre os alienígenas e estas nações, que poderiam colocar em perigo a nossa segurança nacional. O John Biden é incapaz de gerir essa situação. Pode ser verdade que os alienígenas sejam uma ameaça, mas se eu fosse o presidente, os alienígenas iam me amar. Pode ter certeza disso. Quando eu visitei a Área 51, todos ficaram impressionados como os alienígenas me receberam. Afinal, eu era a pessoa mais inteligente daquele lugar. Eu dissequei alguns alienígenas e eles nem gritaram. Eu criei a Força Espacial. O Joe Biden não merece nenhum crédito nisso. Algum tempo atrás, eu ordenei o uso de arsenal nuclear contra a Rússia e seus aliados, que ultrapassaram todos os limites ao matarem a nossa delegação que foi enviada à órbita. Hoje, junto à OTAN, nós lançamos uma operação contra cada país envolvido nesse massacre. Eu quero que todos aceitem essa nova e difícil verdade de que o mundo nunca mais será o mesmo. Nada nesse videoclipe é real. Não. Nem mesmo as pessoas eram reais, elas foram geradas por computador. Até mesmo as vozes do Donald Trump e do Biden, todas essas coisas, nenhum ser humano sentou e fez isso. Foi a inteligência artificial que programou isso tudo. Muito bem. Será que algo desse tipo pode ser usado para colocar a humanidade em um tipo de frenesi? Com certeza. Pode algo desse tipo ser utilizado para colocar informações falsas no mundo que poderiam até mesmo levar-nos à guerra, resultando assim na destruição de grande parte da humanidade? Você acha que o diabo quer destruir a humanidade para que quando Jesus voltar não tenha sobrado nada? Sim. Mas a Bíblia diz que isso não vai acontecer. Sendo assim, em quem confiaremos? Nessas coisas ou na Bíblia? Eu confio na Bíblia. Mas essas coisas aí mostram pra gente como a segunda vinda está próxima. Quão longe eles podem ir? A Amazon desligou os dispositivos smart da casa de um cliente depois que este foi falsamente acusado de racismo. A gente não tem que ler tudo isso. O resumo é que o motorista alegou ter sido vítima de racismo. Sendo assim, o comportamento daquele cliente tinha que ser corrigido. E, para tal, a Amazon decidiu simplesmente desligar a casa dele. O cliente não podia usar mais nada de sua casa, nem mesmo sair dela. É impressionante que hoje uma empresa pode até mesmo te trancar dentro da sua casa. Agora, quem é o dono destas empresas? Quem determina as ações delas? Todos os mercadores têm conexão com a besta. De acordo com o Apocalipse, eles não pegam instruções da besta? Exato. E estes empresários já não visitaram o Vaticano? Todos. Quantas vezes nós já mostramos Muitas isso? vezes. Nem precisamos fazê-lo de novo. Segundo a Amazon, ela trabalha duro não apenas para dar uma boa experiência para seus clientes, como também garantir a segurança de seus entregadores. Martin, agora, quem é o responsável por garantir a segurança das pessoas? A empresa. E é interessante, nós vimos isso durante a pandemia. São eles que decidem o que é bom para você. E vimos que as empresas recebem ordens. Pois é. E, como vimos, ainda que seja falso, pouco importa. Parece que temos que fazer um programa falando um pouco mais sobre isso. Sim. A falsidade é sempre recompensada. Muito bem, o Glenn Beck tem muitas coisas a dizer. Vamos dar uma ouvida. Hoje, a inteligência artificial ficou muito boa em imitar vozes. Antigamente, você tinha que colocar um monte de informação para ser capaz de recriar uma voz. Mas hoje, isso acabou. Bastam 3 segundos de voz e é tudo o que ela precisa. Então, se o filho de vocês está postando coisas na mídia social, os seus filhos e você
correm grande risco de cair em golpes. Eu vou contar o exemplo para vocês. Aqui no Texas mesmo, o pai relatou que sua família perdeu $1.000 porque o seu neto ligou dizendo: vovó, eu estou aqui no México com alguns amigos. Nós estamos bem encrencados aqui, vovô. Eu estou com muito medo. A gente bebeu um pouco demais e nos envolvemos em um acidente. E então eu preciso de $1.000, vovô, para sair dessa situação. Bem, o avô deu dinheiro. Acontece que quem fez aquela ligação não foi o neto. E isso vai acontecer cada vez mais. A PETA acabou de utilizar a inteligência artificial para reescrever o livro de Gênesis. Eu não sei se você já viu isso, mas para mim é algo perturbador. E eles pegarem a inteligência artificial com o propósito de reescrever a Bíblia. E com propósitos políticos. Para mim, isso é ofensivo. Segundo eles, Caim não é o assassino. O Nimrod não foi um caçador. A Agar é uma chefe de cozinha. E um cachorro seria sacrificado por Abraão no lugar de Isaac. Isso tudo está ficando interessante. Parece que a inteligência artificial faz parte do cenário profético bíblico. Exato, tudo se encaixa na Bíblia. Para eles, a inteligência artificial pode até mesmo mudar a Bíblia. Sabe, Martin, eu acho melhor começarmos a ter esse livro aqui em papel. Sim. Para que tenhamos certeza de qual é a palavra de Deus. Pois já não sei se confio em aplicativos de Bíblia. Por exemplo, se você conhece a sua Bíblia, você sabe que o animal sacrificado por Abraão não foi um cachorro. Isso é mentira. Você também saberá que Caim foi sim um assassino. E que ele não foi simplesmente absolvido, como fazemos nos tribunais de hoje em dia. Hoje, os tribunais arrumam qualquer desculpa a fim de libertar um criminoso. Deus, porém, é um Deus de justiça. Por conhecermos esse livro, pode ser que essas coisas aí não nos afetem tanto. Não, mas... Mas e os jovens? Exatamente. Quantos deles não pegam a Bíblia? E se voltarmos à primeira coisa, isso aí tudo não passa de um resultado de todas aquelas besteiras dos manuscritos. Pois é. Além disso, as empresas hoje não estão mirando justamente nos mais jovens? Com certeza. As crianças de hoje têm aplicativos de Bíblia no celular. Elas não estão habituadas com o livro e acabam lendo essas besteiras. E acham difícil ler na linguagem antiga. A primeira leitura de muitos acaba sendo esse monte de mentiras. Agora, veja que interessante. Outro dia, só por curiosidade, o meu filho baixou aquele aplicativo famoso. Acho que é aquele ChatGPT. Esse mesmo, ChatGPT. Ele fez o download disso aí, apenas para ver como funciona. E ele começou a fazer certas perguntas. E ele veio a mim, todo empolgado, dizendo: pai, veja as respostas que isso aqui dá. Por exemplo, eu perguntei a ele o que ele acha de Satanás. E esse aplicativo, essa inteligência artificial, disse ao meu filho que ele gostava um pouquinho de Satanás. Eu então disse ao meu filho: pergunte agora o que ele acha de Satanás. Porque no mundo ocultista tem o tal do Yin Yang, o lado negro e o lado da luz. Tem a magia negra e a magia branca. Mas qualquer magia é do diabo, seja branca ou seja negra. Isso precisa ficar bem claro. Não existe esse negócio de equilíbrio entre bem e mal. Para o Yin Yang, esse equilíbrio faz parte da humanidade. Você tem o bem e o mal. Mas eles fazem parte de um todo. Mas é a mesma coisa, faz parte da mesma coisa. Pertencem a um todo. Portanto, adore você a Satanás como essas bandas de rock fazem. Ou esteja você no lado da luz, adorando Lúcifer. Não faz diferença.
É por isso que entendemos por que os luciferianos, como os reis do mundo, tornam as estrelas do rock em cavaleiros, sendo que esses abertamente adoram Satanás. Pois para eles os dois lados se comunicam. Quem nunca pensou nisso, Martin, já era hora de começar a pensar, pois tornarem alguém cavaleiro templário por realizar atividades sociais e ao mesmo tempo nomearem cavaleiros adoradores do demônio não faz o melhor sentido. Não, isso só mostra que o cara que concedeu o título de cavaleiro, ele aprova as duas coisas. Ele aprova os dois lados. Então disse ao meu filho, pergunte a ele o que pensa de Satanás. Eu disse, pergunte o que você acha de Lúcifer. E ele fez isso na minha frente. Ele pegou o aplicativo e perguntou, o que você pensa de Lúcifer? E a resposta foi, sou apaixonado por ele. Agora, a minha pergunta foi, quem programou isso daí? Não é mesmo? Por que esses pensamentos foram programados no aplicativo? Será que não são as organizações aplicando a dialética hegeliana? Ao programarem a versão luciferiana ou satanista dos eventos que aconteceram lá no céu? Padronizando assim essas mentiras ao invés da palavra de Deus? Exatamente o que está acontecendo. Veja, isso nos leva de volta ao livro de Enoque. Exato. A inteligência artificial, na verdade, ou esse modo de pensar, começou no 4º século antes de Cristo, quando aquelas bobagens surgiram. Eles apenas atualizaram a coisa. Hoje em dia só tornou-se eletrônico, mas a mesma situação existe desde o início. Desde o início. Exato. O enganador. Muito bem. Agora nós veremos que os grandes bilionários do mundo, os oligarcas, estão jogando o jogo do mocinho e do bandido. Estão um contra o outro. Exato, porque o Elon Musk fez parte da criação da Original AI, junto com aquele cara do Google. E a impressão que passam é que estão lutando um contra o outro. Sim, ele e o Mark Zuckerberg. Exato. As pessoas acham que um deles está suprimindo a liberdade de expressão e que o outro a está defendendo. Ora, isso é dialética hegeliana, mas vamos deixar assim. A regulamentação só entra em prática quando alguma coisa terrível acontece. E se, no caso da inteligência artificial, colocarmos regulamentação somente depois que algo terrível acontecer, eu creio que será muito tarde. Você acha que isso é real mesmo? Pode ser então que a inteligência artificial chegue num nível que começa a controlar a decisão das pessoas? Sim, sem dúvida. Sem dúvida? É nessa direção que as coisas estão caminhando. Com certeza. A razão pela qual a inteligência artificial existe é porque o Larry Page e eu éramos muito amigos. Quando eu estava na casa dele em Palo Alto, eu falava com ele a respeito da segurança da inteligência artificial. Na minha opinião, ele não estava dando muita importância para isso. Ele menospreza a importância da situação. E... o que ele disse a respeito? Ele queria um tipo de Deus artificial, se você pode chamar assim, e o mais rápido possível. Ele queria isso? Sim. Ele fez várias declarações públicas afirmando que o objetivo da Google é esse, é criar uma superinteligência artificial. Nós temos um mundo unipolar aqui, no qual apenas uma empresa tem quase que monopólio da inteligência artificial no que tange a talentos e computadores. Me refiro à computação em escala. A pessoa encarregada disso não se preocupa com a segurança. Martin, o que ele está dizendo é que o Google tem um monopólio e que eles não estão preocupados com a segurança. E o objetivo deles é, na verdade, criar um deus de inteligência artificial. Sim, e o Musk está preocupado com isso. Bem, você ouve falar a respeito desse assunto além desses dois discutindo? Nós vemos a Kamala Harris e o Biden falando a respeito da questão da inteligência artificial e do controle de leis e que as coisas têm que se encaixar. Mas a verdade é que há algo por trás controlando tudo.
Isso não é a empreitada de um indivíduo apenas. Será que apenas uma pessoa é capaz de tudo isso? Ou existe um conglomerado enorme por trás dessas coisas? Com certeza. Muito bem. E qual é o objetivo? Para onde isso está indo? Será que eles podem criar o caos e dizer que está fora do controle deles? Sim, eles podem. Eles podem. Estaria o mundo no caos? Sim, já está arrumando nessa direção. Muito bem. Poderíamos ter algum cyber-evento ou colapso cibernético gerado pela inteligência artificial de maneira que nenhum indivíduo pudesse ser culpado disso? O Klaus Schwab já não advertiu que isso vai acontecer? Muito bem. Temos sempre que ver as coisas da perspectiva bíblica. Quem realmente está no controle de tudo? Deus, não é? E quem é o Deus desse mundo? Satanás. Você acha que ele se submete à inteligência artificial ou ela se submete a ele? Eu acho que no controle da inteligência artificial. Simplesmente o fato de esses aplicativos de inteligência artificial denigrirem o cristianismo, como já vimos, e sempre exaltarem o luciferianismo, já nos mostra quem está no controle. Eu escutei um outro vídeo que alguém pôs na internet, no qual perguntaram à inteligência artificial sobre Jesus Cristo. E ela respondeu que ele era um personagem fictício. Interessante, né? Personagem fictício. A pessoa então pediu que o aplicativo fizesse uma piada com Jesus. E as piadas contadas pelo aplicativo foram extremamente ofensivas, fazendo menção aos pregos, à cruz e coisas assim. Então, a mesma pessoa fez uma pergunta sobre Maomé. E a resposta foi bastante histórica. Aí ele pediu a piada. E o aplicativo respondeu que não era politicamente correto fazer piadas com Maomé, que isso seria algo inaceitável. O curioso é que o aplicativo não achou inaceitável fazer piadas com Jesus. Então, a pergunta que fica é: quem programou essas coisas? Por que a inteligência artificial tem essa mentalidade? E por que é sempre a mesma mentalidade? Porque ela é sempre contra Jesus. É verdade. A ferramenta mais poderosa na mão de Satanás nessa altura do campeonato é isso aí. Sim, todos têm que estar conectados. Martin, será que isso pode migrar para a igreja? Já aconteceu. Isso já migrou para o campo da religião. Já foi para o campo da escritura e agora está migrando para o campo da igreja? Vamos ver. Mais de 300 pessoas compareceram a uma igreja protestante na Alemanha para assistir a um culto pregado pela inteligência artificial. Havia 4 avatares que deram mensagens como deixar o passado para trás, não ter medo da morte e incentivando a fé em Cristo. O teólogo que teve essa ideia disse que o sermão de 40 minutos foi, na verdade, muito bom. Mas as pessoas que compareceram disseram que foi um pouco monótono. Alguns disseram que não tinha alma no sermão. Muito bem. Agora a inteligência artificial é que vai pregar a palavra de Deus. Isso já está migrando para a religião. O objetivo parece ser chegar na raiz da religião, na raiz da justiça. O objetivo é distorcer a Bíblia. Querem criar uma visão distorcida da humanidade, dizendo que ela teria vindo dos Nefilim, como diz o livro de Enoque, e todas essas coisas aí. Mas vamos entrar com esse negócio na religião. Considerando todas essas coisas, não é verdade mesmo que há vários ventos de doutrina tentando entrar na igreja? Com certeza. Por exemplo, se os seus filhos ficam colados no celular, como com essa inteligência artificial, que tipos de coisas que eles estão aprendendo? Por isso não é importante conhecermos bem a Bíblia? Mais do que nunca, nós precisamos... E se amanhã lançarem um vídeo de você ou de mim falando exatamente o oposto daquilo que acreditamos? Poderia ser gerado por inteligência artificial? Bem, antes da inteligência artificial, algumas pessoas faziam isso de qualquer maneira. Distorcendo o que dizemos e fazendo clips.
Mas será muito pior do que isso. Pode acontecer. É verdade. Um outro ponto que queremos estabelecer é que todas essas coisas que ocorrem no mundo hoje, o movimento lacrador, por exemplo, está de acordo com a Bíblia? Não. Não. Não está em harmonia com a Bíblia. Não é exatamente o oposto das Escrituras? Sim. Totalmente o contrário. Então deve haver uma conotação religiosa nisso tudo? Em cada detalhe, há uma conotação religiosa. Poderíamos dizer que se trata da última rebelião contra a palavra de Deus? O próprio Deus diz que isso enoja. Não importa, então, o que está ocorrendo no mundo. Não dá para separar essas coisas todas da religião. Afinal, nós estamos vivendo os últimos eventos do livro de Apocalipse. Se Deus definiu os dois sexos desde o início, então qualquer tentativa de redefini-los deve ser contrário à palavra de Deus, não é? Qualquer tentativa de forçar a humanidade a uma direção particular é apenas uma preparação para forçá-la em outras áreas também. Sim. Você nunca começa no objetivo final, mas se vai pelas beiradas para amaciar as pessoas. Vamos assistir a um próximo vídeo. Fé e liberdade nos tribunais no Reino Unido. Uma escola primária em Londres compeliu um garoto cristão de 4 anos de idade a participar de um evento LGBTQ. Quando os parentes processaram a escola alegando que seus direitos religiosos foram violados, o Tribunal de Londres decidiu contra os pais. Veja a explicação de Izzy Montag, a mãe do garoto de 4 anos. A escola do seu filho promoveu um evento celebrando o orgulho gay. O que a escola disse quando você protestou contra a participação obrigatória de seu filho? Eles disseram que eu tenho que aceitar isso, pois afinal é uma celebração de várias coisas. Eles compararam o LGBT à igualdade, diversidade e... você sabe, esse tipo de coisa. Então disseram que meu filho era obrigado a comparecer. Os tribunais estão envolvidos? A verdade não está sendo jogada por terra? Eu recebo muitos e-mails. Um dos aplicativos me mandou um e-mail. Normalmente eu me descadastro dessas coisas, mas dessa vez o anúncio calhou de ter uma receita saudável. Uma receita saudável que eu tinha interesse. Então eu, ingenuamente, cliquei ali para ver como era a receita que eu queria. E antes de me darem a informação, eu recebi a mensagem "Bem-vindo de volta". Aparentemente, eles já me conheciam, não é mesmo? Então ele disse, antes de continuarmos, poderia por gentileza nos dar algumas informações a seu respeito? Nós gostaríamos que você nos dissesse o seu pronome preferido, para nos direcionarmos a você pelo gênero correto. Foi isso que eu recebi em meu e-mail. Eu me perguntei o que deveria responder. Eu queria dizer que o meu gênero foi determinado no nascimento. Por uma inspeção visual. Porque nu eu vim ao mundo e nu eu deixarei esse mundo. Nunca foi difícil determinar o meu gênero. Eu não tenho um pronome preferido. Eu só tenho o meu sexo, com o qual eu nasci e com o qual morrerei. Mas eu achei que não valia o esforço, então eu não respondi. Mas a questão é, isso não questiona aquilo que Deus estabeleceu? É confusão. Isso é Babilônia. A Babilônia 2.0. Exatamente. Estamos então, Martin, chegando no fim. Hoje tem novas normas, novos padrões, novas Bíblias. Tudo está sendo substituído. Então é necessário um reavivamento para que as coisas voltem ao normal. E estamos vendo, pelo mundo todo, reavivamentos ocorrendo. Nós até já mostramos algum aqui, nos Estados Unidos, na África do Sul, enfim. Parece estar havendo um novo tipo de movimentação.
na qual se abandona o antigo e vai para o novo. Você sabe, Benny Hinn, o Copeland. Vivemos numa nova era. Vamos ver o que está acontecendo por aí. Nós sabemos que Jesus deu autoridade aos discípulos sobre cada doença, cada demônio. Ele disse que nós faremos coisas maiores do que ele mesmo. Em outras palavras, os discípulos de Jesus têm o mesmo poder que Jesus tinha ao curar e libertar. Nós temos o mesmo poder de Jesus. O reavivamento chegou. Hoje, aquilo que a igreja tinha está sendo restaurado. Os demônios vão embora quando veem que você está exercendo a autoridade de Jesus. É dessa maneira que todas as pessoas eram curadas. Porque Pedro sabia que ele não tinha que limitar Deus. Ele não tinha que dizer, tipo, ok, agora a gente vai fazer uma corrente de oração de 12 horas. Ele sabia que não precisava fazer isso. Ele sabia que isso não expulsaria os demônios. Ele sabia que era a unção e a autoridade. E do que foi perdido em nosso corpo, eu declaro que será restaurado. Deus está curando as pessoas agora mesmo. Deus está dizendo que você foi criado perfeito. Não há nada de errado com você. Você é perfeito em todos os sentidos, por dentro e por fora. Obrigado, Jesus. Eu quebro a maldição em nome de Jesus. Parece que hoje há um novo tipo de apóstolo. Um que fará coisas maiores do que Jesus. Mas, Martin, isso não é possível. Quando Jesus disse que veriam coisas maiores do que essa, ele se referia à extensão. Sim. E não em termos da atividade em si. E é interessante que, como Benny Hinn, essas novas figuras usam o branco para exibir o seu poder e santidade. Isso tem sido propagado por todo o planeta. Veja só, o reavivamento é agora. Conferências por todo o planeta. Havaí, Pretória, Praga, Melbourne, Toronto, Leipzig, Illinois. Isso é uma onda. É um tipo de transição de uma era dominada por apóstolos homens para uma era dominada pelas mulheres. Assim como na Casa Branca. É, o politicamente correto. Você fez menção a Paula White? Então, parece que tem essa nova tendência. É uma inversão. O ocultismo diz que Satanás é o mestre da inversão. Então, você deve olhar para isso e comparar essas coisas com a simplicidade e beleza do Evangelho. A beleza da Bíblia. E a Bíblia diz que o verdadeiro reavivamento terá milagres. Sendo assim, o falso reavivamento que virá antes terá sinais e maravilhas. Mas serão sinais falsos. De acordo com a nossa avaliação, para que todas essas profecias bíblicas se cumpram, precisa haver um movimento na direção dessa religiosidade. Então, nós vemos esses reavivamentos surgindo, deve haver um movimento no sentido dos valores conservadores. Um movimento que resgate as normas e padrões. E uma dessas tradições é a guarda do domingo, para levar o mundo de volta ao sábado cristão, para fazer as pessoas se alinharem mais ao pensamento religioso. Então, a esquerda e sua lacração precisa dar lugar à mentalidade conservadora. Politicamente, religiosamente, em todos os níveis. Quando as igrejas, por exemplo, como a metodista, promoveu a lacração e o movimento LGBT, houve uma enorme revolta. O pêndulo está mudando de lado? Sim. É uma estratégia muito esperta. Vamos dar uma olhada em como as coisas vão se direcionar para a direita agora. Exato. O pêndulo estaria rumando para a esfera política. E dentro dessa direita, precisa haver o elemento da religião, e dentro deste elemento religioso, deve haver um movimento na direção do sábado. Mas o sábado da besta? Sim, esse sábado aí. Pois é. Então, nós temos que ficar de olho nessas coisas.
pois elas são sinal de que tudo está chegando ao fim. Sim. Muito bem. Vamos dar uma olhada na questão política. Vejamos o que acabou de acontecer na Holanda. Quanto do que está acontecendo aqui é por causa da questão da migração? E quanto é por causa dos fazendeiros holandeses? Eu acho que é uma combinação dos dois. É um cenário interessante, porque os fazendeiros colocaram um grande foco na Holanda. Parece que muito daquilo que incomoda a maioria dos europeus está acontecendo aí na Holanda, o que dá a impressão a nós de ser uma coisa muito mais forte. Mas muitas dessas coisas estão acontecendo em partes da Europa também. Muitos em nossa audiência sabem que a União Europeia recentemente quis passar o que eles chamam de Lei Restauradora da Natureza, que basicamente aumentava ainda mais aquilo que eles exigiam dos fazendeiros holandeses. Ainda bem que isso acabou de ser rejeitado pelo Parlamento Europeu. Outra grande preocupação dos eleitores europeus é a questão da imigração. Todos esses assuntos têm vindo à tona na Holanda agora. O que será interessante observar nas próximas semanas é essa mudança para a direita na Europa. Nós vimos isso na Finlândia, Suécia, Alemanha, Áustria, Espanha, Grécia. A questão é, isso vai se sustentar ou essa nova tendência cairá de alguma maneira? Pois a mídia na Europa está classificando qualquer um que seja levemente a favor da direita como um extremista radical. E esse é um ponto muito importante. Algumas figuras históricas hoje seriam consideradas extremistas, como Winston Churchill, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle. Eles seriam bombardeados pela mídia hoje. Então a pergunta é, será que a direita vai resistir a isso? Nesse último encontro que discutiu a crise na França, foi levantado o fato de que o grande culpado dessas manifestações é a mídia social. As mídias sociais são uma questão nova com a qual a França tem que lidar, especialmente com essas últimas manifestações, pois ela ajuda os jovens a moverem-se rapidamente e a organizarem tumultos em diferentes subúrbios. Existe um tipo de jogo entre os manifestantes de uma cidade e outra para mostrar quem é que pode realizar mais vandalismo, qual grupo pode incendiar mais carros, coisas assim. Então, existe realmente um movimento massivo nas redes sociais. E esse nível de organização é algo novo, que é difícil de conter. As autoridades estão vendo o que podem fazer. Segundo ele, em quais países a direita está crescendo? Na Suécia, Espanha, Alemanha, Grécia, sem falar da Itália. E o que foi que ela disse? Ela disse que o país de Deus é conservador. E interessante o que ele disse, que as pessoas que normalmente eram conservadoras, hoje são consideradas extremistas. Até mesmo pessoas como Churchill, Charles de Gaulle. Exato. Então vemos que o pêndulo está se movendo. Isso é evidente na política. Certeza. E também é interessante a última parte. Nós falamos da inteligência artificial e da internet livre para todos. E o que estão utilizando para incitar essas revoltas? As mídias sociais. As mídias sociais. Mas e quanto à religião? Hoje vamos falar a respeito do caso de Gerald Groff, um caso muito interessante na Suprema Corte, sobre o qual ouvimos falar esse mês. Apenas para contextualizar, este senhor é um funcionário dos Correios, que gosta muito do seu trabalho, mas foi exigido que ele trabalhasse aos domingos. Só que o domingo é um dia santo, um dia que ele sentiu que não deveria trabalhar. Diga pra gente o que aconteceu quando ele informou o seu empregador que ele não trabalharia aos domingos. Eles ofereceram várias possibilidades para ele. Primeiramente, ele poderia ir à igreja pela manhã e ir ao trabalho durante as tardes, mas ele argumentou que o dia inteiro é santo, não apenas a manhã. A fé dele exige que ele santifique todo o dia, se abstendo de seu trabalho e passar o dia inteiro em adoração, honrando dessa maneira o sábado, o sétimo dia no qual o Senhor descansou após a criação. A empresa sugeriu a ele que fizesse isso em outro dia da semana. A resposta do funcionário tem sido a mesma ao longo de 2000 anos de cristianismo. Não posso, porque o sábado é o primeiro dia da semana. Foi nesse dia que Jesus Cristo ressuscitou. É por isso que os protestantes, há mais de 1 milênio, como eu disse, separam o primeiro dia da semana
e não qualquer outro dia da semana como o dia de sábado. Então, no fim das contas, isso mostra como o Correio dos Estados Unidos é ignorante em relação às necessidades religiosas de seus funcionários. Há certas coisas que me chocam com relação aos Correios. Em primeiro lugar, eles são um dos maiores empregadores do mundo. Será que não poderiam colocar outro funcionário no lugar? Outra coisa, será que eles teriam sugerido mesmo a outras minorias religiosas? Será que obrigariam o adventista do sétimo dia a descansar aos domingos? E o que dizer de um judeu ortodoxo? Será que diriam a ele, não, você não pode praticar a sua fé do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado? Essa tradição, porém, remonta desde o tempo de Abraão. E eles querem agora que as pessoas mudem suas tradições religiosas. É impressionante vermos o correio americano ser tão agressivo ao sugerir aos seus empregados mudarem as suas crenças religiosas. O que eles queriam mesmo é tornar o Gerald um exemplo para os outros funcionários, para que estes visem que o funcionário sempre deve adequar-se às necessidades da empresa, mesmo em detrimento de sua religião. Martin, ele fez uns pontos muito interessantes. Uma coisa ficou muito clara, que o domingo é a tradição cristã. E essa empresa chegou ao ponto de dizer que ele tinha que mudar as suas crenças religiosas e tradições. E a Suprema Corte ficou totalmente do lado do empregado. A empresa teve que voltar atrás. Seria esse um precedente? Sim, isso abre um precedente. Vamos dar uma olhada em mais detalhes. A Suprema Corte garante a liberdade religiosa a um carteiro que se recusou a trabalhar no domingo. A Suprema Corte decidiu unanimemente a favor de um carteiro da Pensilvânia que estava em uma disputa sobre liberdade religiosa, mostrando o quão longe as empresas podem chegar para acomodar as solicitações religiosas no ambiente de trabalho. Gerald Groff, um carteiro cristão, pediu à corte que decidisse se o correio americano deveria exigir que ele entregasse pacotes da Amazon aos domingos, que ele observa como sendo sábado. Isso é interessante, pois, ao colocar dessa maneira, eles acabam reconhecendo que o domingo pode não ser o sábado. Veja, a questão é que até mesmo o rapaz do outro clipe nos disse que o sábado, que para eles é o domingo, é uma tradição. Exato. Seu advogado, Aaron Street, pediu em abril que a corte revisitasse um precedente já de 50 anos, que estabeleceu um teste para determinar quando os empregadores deveriam acomodar as práticas religiosas de seus empregados. Ao decidir a favor do trabalhador, a Corte Superior derrubou o seu precedente de 1977, que dizia que os empregadores tinham que acomodar de maneira razoável as crenças religiosas de seus empregados, contanto que isso não gerasse uma dificuldade indevida para o negócio. Agora, essa razoabilidade acabou. Agora é lei. Agora é lei. Mas eles precisam Eles têm. acomodar isso. Eles têm que acomodar isso. A decisão estreita o termo dificuldade indevida, o que pode fazer com que fique mais fácil alguns empregados tenham garantidas as suas acomodações religiosas no ambiente de trabalho. O quão longe eles irão? E é interessante que a Amazon está envolvida. A mesma Amazon que pode desligar a sua casa inteira. Mas o curioso é que eles não têm o poder de derrubar a marca da besta. Não. Vamos colocar assim. Esse é um ponto muito bom. E a outra coisa é que até mesmo a nossa igreja está feliz com essa lei. Porque ela parece boa, mas ela é perigosa. Ela é perigosa, e a Bíblia nos diz por quê. Então, Martin, a religião tem que entrar nos trilhos, certo? E o Donald Trump está tendo um papel muito importante nisso. Ele está à frente das pesquisas. Muito bem. Agora, é interessante ver como as religiões estão em volta dele. Ele tem um pouco de oposição aqui e ali, e pode não ser ele que concorra à eleição, mas ainda assim é interessante observarmos essa tendência religiosa, seja lá quem for o candidato. Eu acho muito interessante que aqueles profetas profetizaram que ele ganharia a eleição.
Eles acabaram perdendo um pouco de credibilidade quando Biden venceu. Mas pode ser que eles recuperem a credibilidade se o Trump vencer na próxima eleição, pois aí eles tinham razão. Mas eles dizem que ele venceu, mas foi roubado e que Deus vai devolver. Deus vai restituir. Apenas para mostrar às pessoas o impacto da religião, vamos ver o que ele tem a dizer. Recentemente, houve uma reunião de líderes religiosos, liderados por Paula White, a favor do presidente Trump, que reuniu líderes religiosos de todo o país. Aconteceu de eu ter participado da reunião via telefone, e foi muito interessante ver o que o próprio Trump disse a milhares de líderes de fé. É de fato muito interessante que algo desse tipo tenha acontecido. Nós obtivemos um grande sucesso na Suprema Corte Americana com a seleção de 3 grandes juízes, que fizeram algo que ninguém pensou que seria possível, algo que tem a ver com a vida. Nós fizemos algo que as pessoas, literalmente, não achavam que poderia acontecer. Mas nós conseguimos essa vitória e agora estamos lutando por muitas outras coisas. Mas nós estamos sendo discriminados por sermos religiosos. A nossa fé está sendo discriminada e não podemos deixar que isso continue. Eu estou lutando duro pelo povo de nosso país, mas também estou lutando duro pelas pessoas religiosas, pessoas que creem em Deus, pessoas que têm uma fé. Eu sempre me apeguei à nossa fé, à nossa religião, ao nosso cristianismo, nosso lindo cristianismo. E uma das coisas que eu creio que talvez o nosso país precise mais é religião. Temos que ter religião. Estamos perdendo a religião de nosso país. Veja o que está acontecendo com ele. A situação nunca esteve pior. Quando ganhamos em 2016, ninguém achava que isso era possível. E ganhamos de novo em 2020, com 12 milhões a mais de votos. Tivemos 75 milhões de votos. Isso foi mais votos do que qualquer presidente americano já teve. Tudo isso graças aos evangélicos. É por causa deles que tivemos tantos votos. E vai acontecer de novo em 2024. Então eu quero agradecer mais uma vez e peço que orem muito por 2024. Muito obrigado. Será que há 15 anos atrás você ouviria um presidente americano falar desse jeito? Ou mesmo um futuro presidente falar desse jeito? Não, com certeza não havia um discurso tão religioso. Será que vão usar isso na campanha? Não. Claro que não. Porque eles tinham que defender a separação da igreja e do Estado. Correto? Então, o pêndulo está mudando de lado. E o ano de 2024 será um ano interessante, porque a Alice Bailey disse que em 2025 a hierarquia se manifestaria, ou seja, haverá atividades demoníacas, e a inteligência artificial está preparando o caminho. Veja como há uma mistura de coisas interessantes hoje. Provavelmente, em breve, pode haver a implementação da marca da besta, com a qual, aliás, a Suprema Corte parece estar flertando. Com certeza. Muito bem. Resgatando o sábado. É interessante ver o que a Associação Evangelística Billy Graham tem a dizer. Essa é a Cissy Graham Lynch. Ela é a neta do Billy Graham. Aparentemente, ele não perdeu a sua voz. Seus descendentes ainda falam por ele. Ela disse: "O que os domingos são para você? Seria um tempo para descansar e se recuperar? Ou é um dia que você tenta fazer tudo o que pode antes que comece a segunda-feira? Abandonar o sábado pode nos deixar exaustos, sobrecarregados. Como esposa e mãe de 3, Cissy Graham Lynch fala de sua própria luta para priorizar o dia de descanso. Em seu último episódio de podcast, ela encorajou os ouvintes a resgatarem o dia de sábado. Ela disse: "Por que será que não vemos problema algum em quebrar este mandamento dos 10 mandamentos? Isso é porque a nossa cultura diz que não tem problema. Nossa cultura redefiniu o que o domingo deveria ser." Isso que ela disse é uma distorção tremenda. Os 10 mandamentos ordenam a guarda do 7º dia, não do 1º. Também é interessante como isso aí se encaixa. Porque aquele comentarista também disse o mesmo. O sábado, os 10 mandamentos. Para o mundo, o sábado é o domingo. Mas não é o sábado correto.
E ainda utilizam os 10 mandamentos para defender o sábado, errado? A questão é que a Igreja Católica tem uma versão de 10 mandamentos, que é justamente essa daí. Isso também se liga ao que ele disse naquela hora. Você se lembra daquele carteiro que perguntaram para ele por que ele não ia na igreja pela manhã e daí à tarde ele poderia voltar a trabalhar e daí ele respondeu: não, no mandamento não diz que é a manhã do sábado, mas o dia do sábado. Isso é verdade, porque é assim que nós devemos guardar o sábado, mas eles guardam o dia errado. E o guardam da meia-noite à meia-noite, ao invés do pôr do sol ao pôr do sol. Satanás distorceu o mandamento completamente. E ela continua dizendo, ao perdermos um sábado a cada semana, é bom que ela tenha dito um e não o sábado. Continuando, também estamos perdendo uma oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar, de experimentarmos o descanso nele. Deus nos deu o sábado por uma razão, disse a Lynch no podcast. Ao não reservarmos um dia para descanso, não estamos prontos fisicamente, espiritualmente e emocionalmente a enfrentar os dias. O seu sábado pode até mesmo ser um dia completamente durante a semana. O que importa não é o dia que você escolhe, mas o que você escolhe fazer no seu dia de descanso. Em quais maneiras você e sua família podem intencionalmente tornar o sábado santo? Como seria esse dia se fosse gasto na presença de Deus? Martin, há várias contradições seríssimas aqui. Primeiramente, ela menciona os 10 mandamentos, que são muito claros. A lei que foi defendida pela Suprema Corte se refere ao dia específico do domingo, como sendo o sábado para a tradição cristã. Será então que estamos vendo uma tendência de se resgatar as tradições? Sem dúvida. Um chamado bem alto. Seria possível dizer que até mesmo alguma legislação será colocada nesse sentido, caso a justiça entenda ser necessário? Sim. Não estaria a implementação da marca da besta bem diante de nós? É a marca da besta que determina quem você adora. Ou você adora Deus, da Bíblia, ou o falso Enoque, o filho de Caim. A escolha é sua. Oremos. Querido Pai, nós vimos os eventos que estão se desenrolando sobre a Terra. Como tudo está interconectado, como tudo está girando em torno da religião e, eventualmente, vai girar em torno da adoração. A inteligência artificial disse que está apaixonada por Lúcifer. O mundo todo está apaixonado por ele. Ajuda-nos, Senhor, a nos apaixonarmos pelo Deus da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.